Olá, bom dia a todos. Começando mais uma live do IBERC. Nessa manhã a gente vai conversar com o professor Marcos Catalã sobre responsabilidade civil na reprodução humana assistida. Um tema extremamente interessante que o professor Marcos Catalã acabou de publicar um livro sobre reprodução assistida na sociedade de consumo. Vou só aguardar alguns minutos para poder convidar o professor Marcos Catalã e a gente iniciar a nossa conversa. Enquanto isso, só para esclarecer para vocês, nessa retinha final do ano, a live IBERC, na verdade, passa a ser quinzenal. Então, nós teremos a nossa próxima live do IBERC daqui a 15 dias e a última no dia 8 de dezembro de 2020, para encerrar essa primeira temporada da live IBERC e a gente retorna no ano que vem. Outra informação importante é que vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta, comentário, seja aqui no nosso chat ou também utilizando a ferramenta de pergunta, que é exatamente esse quadradinho que tem um ponto de interrogação no meio. Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou aqui já convidar o nosso convidado, vou chamar o nosso convidado, perdão, o professor Catalã, para que a gente possa a nossa conversa. Já estou convidando o professor Catalã. Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia! Começou da melhor maneira possível, Catalã. Eu vim aqui falar oi para vocês. Eu só por acaso não nasci de reprodução humana assistida, mas papai tentou. Eu ia fazer essa pergunta. Anos, e eu vou passear agora, por isso que eu meu Deus. Tchau! Eu ia fazer essa pergunta, né? Porque, na verdade, deixa eu começar aqui a apresentar o professor Marcos Catalã. A gente vai ter essa conversa exatamente porque ele publicou um livro interessantíssimo sobre reprodução assistida na sociedade de consumo, em parceria, na verdade, né, Catalã, com a Carla Froner, né? Recentemente publicado pela editora Foco, exatamente. E eu estava pesquisando, Catalã, lendo um pouco ontem à noite, e vi que, na verdade, esse livro foi fruto de uma pesquisa longa, né? Foram 2 projetos de pesquisa que você e a Carla se debruçaram ao longo dos últimos anos. E a minha primeira pergunta é, você já passou por tantos temas, você tem uma bibliografia vasta, acho que seu livro sobre a morte da culpa na responsabilidade civil é um livro extremamente famoso, mas tantos e outros artigos na área do consumidor, na área de direito de família. Por que escrever sobre reprodução humana assistida? Ótimo, essa é uma pergunta muito legal. E o insight veio numa pesquisa que fez minha doce Elisa. Então, em algum momento das nossas vidas, Elisa, que é uma advogada aqui em Porto Alegre, que tem um escritório super legal, que trabalha exclusivamente com o direito das famílias e com sucessões, disse: quero passar uma temporada na Europa, e encontrou um projeto de mestrado super legal. E falou: eu preciso de um tema. E a gente começou a conversar e encontramos um tema que naquele momento era bastante atual, que segue sendo bastante interessante, que é a gestação por substituição. Então, Elisa dedicou-se a trabalhar aquelas questões no contexto de direito comparado. Nesse inteirinho, eu já estava trabalhando na Universidade de La Salle. À época, nós tínhamos apenas o mestrado. Hoje, felizmente, já temos mestrado e doutorado. E os estudantes normalmente nos procuram, Vitor. Bom, você entende isso bastante bem. Professor, eu gostaria de estudar com você, ou eu gostaria de estudar aqui na universidade, me ajude com um tema. E junto com Carla, nós encontramos o tema para a dissertação dela. Então, durante os primeiros 2 anos, de fato, esse livro levou alguma coisa em torno de 5 anos para ficar pronto. Durante os primeiros 2 anos, foram conversas quase que semanais pensando a dissertação. Quando a dissertação ficar pronta, eu digo: Carla, você precisa publicar esse trabalho. Ela falou: professor, mas nós escrevemos esse texto juntos. Foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida de professor, porque nem sempre os estudantes reconhecem o nosso comprometimento. E me conhecendo, eu falei, e ela: precisa publicar, mas nós escrevemos juntos, eu não publico sem você. Eu falei: mas o trabalho é seu, Carla. Ela falou: não, professor, o trabalho é nosso. Bom, a partir daí, então, eu assumi o compromisso com a Carla de transformar aquele texto, que em princípio era um texto escrito por ela, ainda que com sugestões, com a orientação que foi dada, em um livro nosso. E passei mais 3 anos dedicado a essa pesquisa, a essa construção. E enfim, aí com os nossos queridos Roberta Densa e Léo, eles, assim que receberam o projeto, o Léo disse isso também recentemente,
Falou, adorei. E o livro ficou pequenininho. O livro é daqueles que a gente senta no parque, na praia e faz a leitura numa tarde. Ficou bem legal, realmente. É um projeto que dá bastante orgulho. E aí, para deixar bem claro para todo mundo que nos vê aqui, por coincidência, quase ao mesmo tempo do nascimento do livro, nasceu Ayla. Não tem nenhuma questão freudiana aqui. Ainda que Ayla tenha ficado guardadinha enquanto projeto. É um projeto que talvez eu sequer soubesse que existia durante meus primeiros 11, 12 anos de convívio com a Doce Elisa. Eu estava até participando recentemente daquele projeto em que o Marcos Errasti está liderando, né, na UFPE, e eu participei de um encontro com a professora Maria Rita sobre biotecnologia, né, e a Elisa estava participando, né, então ela ainda tem um grande interesse nesse tema de maternidade de substituição, reprodução humana assistida, enfim. Catalã, reprodução humana assistida não é um tema tão recente, né, ou seja, a gente já discute sobre reprodução humana assistida há algumas décadas. Né, no Brasil, pelo menos a fertilização in vitro é desde 1984, na Inglaterra, né, desde 1978. Então, são temas que já chamam atenção tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista jurídico há algumas décadas. Mas algumas questões também permanecem sem solução, ou seja, o nosso legislador até hoje não editou uma lei específica sobre o assunto. Né? Nós ainda temos uma regulamentação completamente feita até hoje pelo Conselho Federal de Medicina e algumas, né, disposições muito específicas no Código Civil, por exemplo, no 1597, que trata da presunção de paternidade. Antes de entrar no nosso tema mesmo, que é responsabilidade civil, eu queria te ouvir sobre dois assuntos. Primeiro, o que você entende, ou o que você acha sobre o papel do Conselho Federal de Medicina na regulamentação da reprodução humana assistida no Brasil, já que nós já tivemos sucessivas resoluções e nesse, né, tocante parece que há uma hipertrofia do CFM, né, no que tange a regulamentação desse tema. E acho que um ponto que você chama muita atenção no seu livro, mas que eu também li o seu artigo, também com a Carla na Pensar. A reprodução humana assistida hoje deixou de ser somente um mecanismo, um instrumento para possibilitar o acesso ao projeto parental, mas acabou se tornando mesmo numa espetacularização, né? Ou seja, há um desejo por ter filhos que transcende um mero projeto parental, mas vai além do projeto parental, né? Acaba se tornando mesmo um desejo de consumo. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, antes de entrar na responsabilidade civil, sobre esses dois aspectos. Legal. Você destaca bastante bem que o tema não é novo. Desde 1978, nós já temos notícias a respeito de reprodução humana assistida. A nossa ilustre Louise Brown, que hoje está aí com mais de 40 anos. E no Brasil, Curitiba, capital do estado em que nasci, 1984. Aliás, o número 1984 é só uma coincidência no que diz respeito ao clássico da literatura, não é mesmo? CFM. Que bom que você me permite falar disso, porque há um capítulo no livro dedicado a fazer esta crítica e, de fato, quer me parecer que há uma intervenção demasiada por parte do CFM na regulação da matéria. Em especial quando a gente tem em mente que a atribuição de poderes ao Conselho Federal de Medicina, como aos conselhos de classe de um modo geral, se limita, ou pelo menos deveria se limitar, a estabelecer preceitos éticos no que diz respeito à atividade dos profissionais a ele vinculados. É como, entre aspas gigantescas, uma associação que diz que os encontros devem ser feitos com o uso de um determinado uniforme. Tá bem. Só que a intervenção do CFM, intervenção no nível regulatório, transcende esta conduta médica e muitas vezes acaba limitando, acaba impedindo o exercício de liberdades positivas, aqui para usar a terminologia do nosso querido professor Carlos Pianovski. Então, nós temos um problema bastante sério e que me permite questionar até mesmo a legalidade destes atos frente à ordem constitucional. Então, esse é um ponto que é abordado de forma crítica no livro. Nós não aceitamos
com a naturalidade que tem se percebido, e infelizmente também nos tribunais, que passam pela questão sem enfrentá-la criticamente, esta intervenção do órgão de classe. Ok? A segunda questão que você traz é o fio condutor de todo o livro. Quer dizer, o que existe de novo nesse trabalho em relação ao vasto material que já foi publicado também no Brasil sobre o assunto. Nós temos livros maravilhosos sobre esse tema. Consigo puxar de memória os livros, os estudos da professora Jussara, lá na PUC do Paraná, os trabalhos aí feitos no Rio de Janeiro a respeito do assunto pelos teus colegas. Na Paraíba, a professora Ana Paula Albuquerque tem um trabalho maravilhoso a respeito deste assunto. Apenas para pontuar alguns que eu consigo puxar na memória e que, obviamente, cometendo aqui gafes e pecados que certamente não serão perdoados. Então, a professora Débora Gozo também tem estudos maravilhosos a respeito desse tema. O fio condutor, entretanto, que dá um aspecto de novidade ao livro é porque a reprodução humana tem sido ofertada como um outro produto qualquer. E, em alguma medida, e obviamente o livro tenta deixar bastante claro que os bebês não são o objeto destes contratos, né? Não podemos trabalhar com essa perspectiva, mas, em alguma medida, o mercado transforma o bebê em objeto. E há uma série de variáveis que podem ser exploradas a partir daí. Se você me permite, Vitor, se você me dá 2 minutos, eu gostaria de ler um pequenino pedaço do livro que mostra isso ali no 2º capítulo. É possível identificar, especialmente na publicidade, e aí o detalhe da obra também é que ela tem um capítulo dedicado exclusivamente a fazer uma análise de campo, uma pesquisa empírica. Essa é uma característica no nosso programa de pós-graduação. Ele é o único no Brasil cujos trabalhos, cujos textos devem ter pesquisa empírica. E no caso específico, nós fomos visitar os sites de todas as clínicas de reprodução humana assistida no Brasil. E é possível perceber, por exemplo, o racismo estrutural ali manifestado. Porque as crianças que aparecem quase sempre são crianças de pele branca, de olhos claros, com o corpo, entre aspas, perfeito, todos os dedos, os braços, as pernas. Não há espaço para diversidade. Não há espaço para diferença, não há espaço para alteridade. A mercadoria sonhada por todas as pessoas. Será realmente por todas as pessoas? De qualquer sorte, constrói-se um estereótipo. E, enquanto estereótipo, acaba tendo efeitos colaterais, não sei se percebidos ou não, mas quero acreditar sinceramente, que muitas vezes percebidos e ignorados. Então, aí entra a questão da espetacularização. Muitos desses sonhos de projeto parental, você pontuou bem, talvez não sejam sonhos das próprias pessoas. E aí, o que eu queria destacar tem a ver com um outro efeito colateral. Me permita. E isso envolve também depois pensarmos a reparação de danos. É possível identificar relatos, Vitor, que mostram pesquisas médicas sobre as causas de infertilidade ou problemas ligados à baixa fecundidade como algo que não é incentivado. Não, eu não vou me preocupar em tentar entender o que acontece. Por quê? Porque eu posso oferecer a solução para você. Venha ter seus filhos comigo. Eu canalizo uma atividade, eu construo todo um universo de publicidade em torno disso, sem me preocupar em tentar combater, solucionar algumas dessas causas. Os métodos ofertados nas clínicas, enquanto regra, costumam ser os mais sofisticados. Quando eu poderia voltar às primeiras soluções, coito programado. Olha, o seu ciclo menstrual vai acontecer neste período. Se alimente melhor, não use esse tipo de alimento, não consuma isso e tente aqui. Não. É muito mais fácil a gente trabalhar com um bebê de proveta, por exemplo. São várias as técnicas, eu não preciso entrar nessas minúcias, acho que não faz sentido. Então, em vez de combater a infertilidade, eu ofereço uma solução. Só que, normalmente, sem informar sobre os efeitos colaterais que tangenciam.
eu preciso fazer estimulação hormonal. A captura de óvulos da mulher pressupõe um processo extremamente complexo e agressivo para o seu corpo. E aí, quando em paralelo eu observo que muitas dessas situações envolvem mulheres e homens, obviamente, por conta do estresse, mas eu estou pensando aqui na transformação hormonal provocada no corpo feminino. Obviamente, neste contexto, a mulher sofre muito mais consequências patológicas, vítima em potencial de problemas que o homem. E normalmente são mulheres já com uma idade um pouco mais avançada. Então, o IBGE mostra que as mulheres têm adiado o projeto parental, especialmente aquelas que pertencem ao nosso universo cultural, econômico, que podem fazer isso e que normalmente fazem isso porque buscaram se afirmar no mercado de trabalho antes. E, obviamente, um corpo mais frágil, menos resistente por conta da idade. Alguém com 20 anos tende a ser muito mais forte, se recuperar muito mais facilmente de uma ressaca ou de um problema patológico do que alguém com 40. Então, essas questões vão se somando e criando situações extremamente complexas. Tá? A captura dos óvulos, como eu dizia, isso está no livro, pressupõe a estimulação hormonal por meio de medicamentos que podem disparar efeitos colaterais, com risco, em casos extremos, da morte. Será que essas mulheres são informadas a respeito disso? A retirada dos gametas pode ser relacionada a inúmeros quadros de infecção. O monitoramento da implantação do embrião exige exames extremamente invasivos, desgastantes. São elevadíssimas as taxas de insucesso de gravidez ectópica, fora do útero, de aborto espontâneo. Casos de gestação múltipla também são bastante comuns e talvez essa seja uma das poucas informações que sejam realmente dadas. Olha, 2 em 1. Será econômico. Você pode sair daqui grávida de gêmeos, trigêmeos, por um preço único. Opa! Obviamente, nós sabemos que a gravidez de gêmeos, trigêmeos, isso cresce exponencialmente, é sempre mais arriscado. O parto prematuro tende a acontecer. Tudo isso foge, em alguma medida, ao ciclo da vida. Aquilo que deveria acontecer e aqui realmente de forma natural. Eu tenho muito cuidado com o uso da palavra natural, porque quase sempre estamos falando de questões que são de ordem social e não de ordem natural. Mas aqui eu estou pensando efetivamente no ciclo biológico, no ciclo da vida. Né? Os bebês prematuros possuem 2 chances mais de terem má formação. Então, problemas de saúde, baixo peso. Então, há uma série de questões imbricadas aqui que seguem, de fato, precisando ser pensadas. Se não para que encontremos respostas, porque acho que muitas delas já foram dadas pela literatura jurídica, mas em termos de efetividade, chamar a atenção do mundo para essa questão. Aqui uma última nota, porque acho que já falei demais. Eu trago o nosso Habermas. Com o avanço da técnica, nós acabamos deixando de nos preocupar com a proteção do ser humano. Em alguma medida, às vezes, até impedindo determinadas práticas. Tudo se tornou uma questão de regulação da técnica. Ela está aí e ela faz bem. Espera um pouquinho. Vamos jogar tudo isso para o universo do dever de reparar? Alguém chegou a perguntar para as vítimas se esse seria o seu desejo realmente? Aqui trazendo uma pequenina pincelada, né, no campo da wrongful life ou da wrongful conception. Catalão, você tem um traço que marcou sua fala agora, que é exatamente a especial vulnerabilidade dessas mulheres que buscam concretizar o projeto parental. E a gente ainda está falando de um momento anterior da gravidez. Nós sabemos que essas técnicas são extremamente caras, que o acesso por meio do poder público é quase que incipiente no Brasil, ainda que a gente tenha, né, um Programa Nacional de Atenção à Reprodução Humana Assistida, a gente sabe das suas limitações. Normalmente, quando os hospitais públicos fornecem as técnicas, eles não fornecem os medicamentos, né, cabendo falar no Brasil até mesmo
numa espécie de doação camuflada, né, que acontece Uhum. muito entre clínicas privadas e hospitais públicos, para além de todos os riscos, de todas as, enfim, alternativas que poderiam ser possíveis e também de todos os eventuais prejuízos que a mulher normalmente sofre ao longo desse processo. A taxa de sucesso da reprodução humana assistida é baixíssima, então ocorre toda a frustração em virtude das inúmeras tentativas. Mas eu queria chamar a atenção, né, e a gente pode voltar a esse ponto, mas eu queria chamar a atenção para a gente entrar um pouquinho. A gente tá, apesar de ser vendido como objeto de consumo, apesar de ser vendido quase como se fosse um produto, né, a gente está falando de uma relação médico-paciente, que é uma relação de consumo também, mas é uma relação de consumo com muitas peculiaridades, uma relação de consumo, né, com uma dose de existencialidade muito grande, que a gente não pode, logicamente, confundir com outras relações de consumo. Há aqui, né, uma infinidade de características muito especiais. E quando você fala que há uma... em todos os sites, né, e isso sempre me chamou muita atenção, se vende o bebê como produto, assim, venha concretizar o seu sonho, esse desejo de maternidade, que pode inclusive hoje ser postergado, né, a maternidade ser exercida de maneira mais tardia, acaba estando muito vinculado também a pressões sociais, ou seja, é claro que há uma autonomia, né, da mulher, há uma autonomia do casal, mas também há uma pressão social, né? A maternidade ela é condicionada socialmente em muitas situações, isso Uhum. é um fato. É, e dentro desse contexto, acaba que a informação ela é crucial, né? O dever de informar do médico ele é crucial para que a gente possa, inclusive, conseguir delimitar muito bem a linha tênue entre obrigação de meio e obrigação de resultado. E eu já vi alguns estudos bem interessantes, na medida em que, embora a gente esteja tratando de uma relação médico-paciente, logo seria uma obrigação aqui de meio, né, de empregar né, a diligência possível, mas em alguns casos a informação quase que vincula, né? E nos sites, eu queria, né, quando você falou da sua pesquisa empírica, eu queria ouvir um pouquinho você sobre o que vocês encontraram. Para além de bebês perfeitos, brancos, sem deficiência, homogêneos, quase que um bebê design, né? Um bebê montado. Essas informações também acabam vinculando um pouco e transformando essa obrigação que inicialmente seria uma obrigação de meio. Como que esses sites vendem e como que eles informam esse acesso ao projeto parental? Sua pergunta é fantástica. Me permita só uma observação inicial que tem a ver com minha leitura do tema. Isso está no outro livro, isso está lá na Morte da Culpa, na Responsabilidade Contratual. A partir de um insight que o professor Paulo Lobo teve, sinceramente, eu não acredito mais na dicotomia obrigação de meios e de resultado. Está bem? Sei que sou uma das pouquíssimas vozes, talvez duas ou três, no Brasil para isso, pensando dessa forma, mas eu não consigo aceitar, porque eu não consegui encontrar um critério seguro para trabalhar essa dicotomia. Bom, saindo desse universo eminentemente teórico para aquilo que acontece no cotidiano, seguimos trabalhando com isso, tá? Só um detalhezinho, porque eu vi aqui uma observação de uma jovem dizendo: gostei do termo bebê design. Só vamos cuidar, o bebê design tem sido utilizado para o bebê que foi concebido para tratar uma patologia que uma outra personagem da família tem. Tem um filme lindo com uma das panteras, a Cameron Diaz, que toca essa questão, narrando uma situação real. Você lembra do título? Acho que amor a toda prova, amor a alguma coisa assim. Mas enfim, então, voltando. Quer me parecer que é inquestionável, pelo menos quando eu acesso a rede privada, você tocou muito bem, Vitor, a rede pública que cuida disso, mas o número de hospitais ele é muito pequeno. Se minha memória não me trai, 4 ou 5 no Brasil que trabalhariam reprodução humana assistida via Sistema Único de Saúde, de forma gratuita. Então, eminentemente privado, logo teremos relação de consumo. Né? Um consumidor, a mulher, o casal, as mulheres, e o fornecedor, porque desenvolve aquela prática de forma habitual mediante remuneração. Ótimo. Se é relação de consumo, vamos lembrar especialmente dos artigos 30 e 31 do CDC,
Um dispondo que tudo que é noticiado vincula. E aí vem a questão. Vincula só aquilo que é prometido por meio de palavras escritas, ou eu posso fazer uma análise semiótica da publicidade? Porque, evidentemente, no mais das vezes, para além da palavra escrita, a imagem cria expectativa. Então, quando eu trago um pouco de Morin para essa questão, para a gente pensar complexidade, quando há muito tempo deixamos de lado o brincar de Lego da subsunção, tá? E passamos a pensar hermeneuticamente, e vamos lembrar que interpretação é diferente de hermenêutica, e aqui meu referencial acaba sendo o professor Lemmy Streck. Quando a gente pensa isso no nível hermenêutico, é possível realmente afastar esses elementos semióticos da interpretação de contratos de consumo? A mim me parece que não. Maiormente quando reconhecemos a vulnerabilidade do consumidor e talvez, em situações concretas, a hipervulnerabilidade, uma vulnerabilidade agravada. E eu tenho um estudo recente a respeito do assunto, sobre a hipervulnerabilidade, e ali eu tenho defendido, mais uma vez, ao contrário do que tende a ser regra entre meus pares, entre nossos colegas, que a hipervulnerabilidade, primeiro, ela é uma situação pontual, que eu não posso generalizar, ou seja, nem toda pessoa, nem todo casal que tem um projeto parental e recorre à reprodução humana assistida pode ser considerado como hipervulnerável. E 2, a hipervulnerabilidade, para ser uma categoria autônoma, precisa de algum tipo de tratamento diferenciado em relação à vulnerabilidade. Na medida em que todo consumidor é vulnerável, e é exatamente a partir desse ponto que se constrói a arquitetura da proteção do consumidor. Então, eu tenho dito que a vulnerabilidade é um pilar de sustentação, que ela não se presume, que ela é um axioma. É um ponto de partida para eu pensar a necessária proteção do consumidor. E que a hipervulnerabilidade exige algo além daquilo que é comum na interpretação das relações de consumo. Talvez aí eu tenha um bom elemento, né? Agregar no nível informacional os efeitos produzidos por todo esse simbolismo, por toda esta construção semiótica. Mesmo porque, se eu não faço assim, eu estimulo o comportamento cada vez mais, perdoe o uso da palavra forte, mas eu não consigo encontrar outra, ou pelo menos muitas vezes leviano por parte do mercado. A informação a respeito das tentativas, ela é clara. Aqui um exemplo que me parece muito factível. Qual o percentual de êxito no uso daquela técnica na reprodução humana assistida com mulheres daquela faixa etária? Essa informação é dada. Isso é uma informação sólida que me permite optar. Bom, eu vou investir 25, 30, 35 mil reais num procedimento de reprodução humana assistida. Esse é um valor bastante usual no Brasil, tá bom, gente? Para uma tentativa. Tem clínica que vende pacote, a gente levantou isso na pesquisa, né? Você paga um pouco mais caro, você tem o combo, você pode tentar várias vezes, se não der certo na primeira. Mas será que os casais que procuram reprodução humana assistida, todos eles, ou boa parte deles, seguiria com este projeto se tivessem consciência que a mulher naquela faixa etária tem uma chance de 5%, 10%, 15%, talvez maior, talvez menor? Como esses dados são realmente trabalhados, informados ao consumidor? Quer dizer, uma informação que, de fato, alcance o mínimo necessário para uma tomada de decisão de forma autônoma. E 2, e isso está num texto que eu estou terminando de construir com uma outra pesquisadora maravilhosa, a Yasmine Wecker-Pitol, a informação não pode ser tanta que transborde a capacidade de utilização dela por parte dos consumidores. Então, tem outro detalhe. Às vezes há tanta informação ali. Bom, e o que realmente vai chamar a minha atenção? Claro, eu vou ser tocado pelos olhos azuis, por aquele sorriso encantador.
Aliás, como alguém que estuda sociedade de consumo, Ayla esteve aqui no início da nossa conversa de forma proposital, porque muita gente aqui segue pensando no sorriso dela e sequer tem dado bola para as bobagens que eu estou falando. Não é? Bom, o que vai ficar guardado aqui? Aquela criança doce esteve conosco. Tragam isso para o negócio da publicidade. É isso que acontece. Sonhos são vendidos. Olha o detalhe. Quantas dessas mulheres, e aqui mais uma vez eu estou pensando nas mulheres, e obviamente os maridos ou os parceiros no projeto parental poderiam também ser, em alguma medida, envolvidos. São vítimas da frustração. Frustração que pode disparar quadros psíquicos patológicos, que no limite pode levar ao suicídio. Quantos desses projetos são realmente projetos das pessoas? Ou a tentativa de engravidar está ligada a um casamento fracassado, ao filho ou a filha que perdi em um acidente. A literatura, não no direito, a literatura na psicanálise, na psicologia, que a gente acabou consultando também, é um trabalho bastante transdisciplinar, digamos assim. Acho que é a melhor palavra aqui. Mostra isso pra gente. E é evidente, o direito precisa se preocupar com isso. Em alguma medida, eu estou de acordo totalmente contigo, Vitor, no campo da informação. Olha, antes de tudo realmente começar, vamos sentar, vamos ter uma longa conversa. Agora, a gente sabe que não é factível imaginarmos que o mercado haja dessa forma. Porque quantos clientes em potencial se limitariam a pagar simplesmente uma consulta, independentemente do valor, e em vez de se submeter ao tratamento? Então, essa é uma questão fundamental, né? Informação. Catalã, nós temos duas perguntas, já chegaram bem interessantes, mas antes, só para fazer um link e uma ponte com essa sua última observação, a reprodução humana assistida tem, para além de várias complicações no campo da própria saúde do paciente, ela também tem muitas implicações jurídicas. Tanto é assim que a própria resolução do Conselho Federal de Medicina hoje já estabelece que questões relacionadas ao destino dos embriões excedentários, questões relacionadas, né, à própria relação entre a eventual gestante substituta e o casal, ou a mulher ou o homem solteiro que quer levar a cabo o projeto parental, também devem ser discutidos e também devem ser objeto do termo, né, de consentimento livre e informado. E aí, para a gente entrar um pouco no campo da responsabilidade civil, fazendo um link com a questão da informação, que é central dentro desse campo, a minha pergunta é o seguinte: você não acha que hoje o termo de consentimento livre e informado no campo da reprodução humana assistida, ele se elasteceu demais, tendo um conjunto de informações que é quase que inviável que qualquer pessoa ou qualquer casal consiga de fato assimilar, porque traz tanto questões relacionadas ao campo da saúde, da medicina, né, da reprodução humana assistida em si, mas também questões jurídicas que transcendem qualquer tipo de análise que aquele casal vai poder fazer diante de médicos, né, mas que acabam que hoje se constituem um parâmetro principal da vontade daquelas pessoas sobre situações que ela sequer cogitou, sequer sabe as implicações, né? Ou seja, em caso de divórcio, separação, né, o que vai se fazer com aquele embrião, né, a própria figura bastante vulnerável da gestante substituta. Queria te ouvir um pouquinho sobre os termos de consentimento livre e informado no campo da reprodução humana assistida e os eventuais impactos na responsabilidade civil. E depois eu vou fazer a pergunta do público, que tem perguntas bem interessantes aqui, Catalã. Legal. Você sabe que faz algum tempo eu ainda não consegui, que eu procuro um pesquisador, uma pesquisadora que esteja disposto a fazer o campo, tá, sobre como o consentimento informado é obtido. Porque me parece que haverá uma padronização a partir daí. Eu já tive essa experiência em um exame invasivo que fiz recentemente. Felizmente está tudo bem, né? Conversei com algumas pessoas também, pessoas mais próximas, que narraram que a situação em que eles assinaram o termo de consentimento informado foi muito parecida àquela que eu vivenciei. Mas claro que tudo isso não tem lastro metodológico e não serve como prova científica. É apenas uma intuição para uma pesquisa futura. Mas essa intuição me mostra que o termo de consentimento informado, que nós no direito achamos
tão legal. Como você mesmo pontuou, talvez não seja algo que, enquanto instrumento prático, alcance aquilo que ele se propõe a alcançar. Em muitas situações, não há tempo para reflexão. Quer me parecer que o consentimento informado numa seara tão delicada como essa, reprodução humana assistida, deveria ser algo que se arrastaria no tempo, obrigatoriamente. Algo semelhante ao procedimento preparatório para cirurgias de transgenitalização. Para que o casal, para que a mulher, em projetos exclusivos dela, pudesse, de fato, meditar, refletir a respeito de todas as possibilidades que se abrem. Traz temas fascinantes, como a própria questão: que destino darei aos embriões? Imagine uma pessoa religiosa, fervorosa. Para esse perfil, o descarte de embrião é quase um aborto. E não digo apenas o aborto, por conta da diferença do embrião estar implantado no útero materno, de uma gravidez ectópica, e da guarda, do depósito do embrião na Sibéria high-tech, em uma geladeira. Só uma observação, Catalã, desculpa. Depois de tanto se discutir, né, no STF, né, por conta da DIN 3.510, sobre o destino dos embriões excedentários, no qual você retirava células tronco embrionárias, o CFM, em 2017, se a memória não me falha, simplesmente permite o descarte na sua resolução, olvidando, né, ou seja, desconsiderando toda a discussão que a gente teve lá atrás, que era a utilização de embriões excedentários para fins nobres, né, que era pesquisa e terapia com células tronco embrionárias. Claro. Bom, se ele não será implantado e a técnica pressupõe a produção de embriões excedentários, para que ela seja minimamente viável, o que vamos fazer? Como trabalhar a força normativa da dignidade humana, tendo, pelo menos essa é um ponto de vista que eu tenho, acredito que compartilhamos, no embrião uma fase inicial da vida. Há vida ali. Talvez não exista um ser humano. Mas há vida. Mas há vida. Uma fase prévia. Mas já é fase vida orgânica. Então, penso que essa é uma questão extremamente relevante. Catalã, a participação está intensa aqui. Eu vou fazer agora um breve panorama. Eles lembraram o nome do filme pra gente, tá? Então, na verdade, é Uma Prova de Amor, com a Cameron Diaz. Quando a gente falou também de bebê design, outros termos foram lembrados aqui no chat. A Gisele Zamboni, um beijo, está participando ativamente aqui. Uma querida. Lembrou que também, né, chamado bebê medicamento. Eu lembrei aqui também Savior Sibling, é outro termo, né, americano utilizado. E eu vou partir agora para as perguntas. A Milena Bassani disse que relacionado tem 10 hospitais que oferecem técnicas de reprodução humana assistida, mas ela entende que hoje pouquíssimos estão ativos, como é o caso também de um hospital em Pernambuco. Obrigado, Milena. Milena tem participado aqui. A Mariana fez uma pergunta ótima, Catalã, que eu vou te fazer agora, e eu vou completar com um caso que eu já atuei. Ela pergunta o seguinte: se você considera dano quando o gameta doado possui um fenótipo muito diferente do casal. Se nesse caso caberia uma ação de dano moral. Eu complemento com uma situação concreta. Certa vez aqui no Rio de Janeiro, um casal, na verdade, teve um filho por meio de reprodução humana assistida. E quando ele tinha por volta de 10, 12 anos, ele precisou de transfusão de sangue. Quando finalmente descobriu, e os pais tiveram que contar, que eles não eram pais biológicos, que o material genético foi doado. E era um ponto que ela tinha deixado muito claro para os médicos, que era exatamente que ela queria um filho com, vamos dizer assim, identidade sanguínea, para que não fosse descoberto que não eram pais biológicos. O que você entende também sobre essa situação que acontece, né? Eu já vi até casos em outros lugares também, mas quando o médico não explica, ou na verdade não conta para os pais que o material, o gameta, o óvulo, ele na verdade não vai ter o mesmo tipo sanguíneo dos pais.
de trás para frente, eu tenho um problema no âmbito do dever de informar. Então, nesse contexto de consentimento informado, enquanto ato preparatório, essa conversa deve envolver, olha, a utilização do material genético alheio pode implicar numa criança com tipo sanguíneo diferente daquele que poderia ser alcançado na fusão dos seus tipos sanguíneos. Como é que vocês pretendem lidar com isso no futuro? Como é que vocês vão trabalhar essa questão com o seu filho, com a sua filha? E, especialmente porque, e aí talvez fazendo uma comparação com as situações de adoção de crianças muito pequenas, a literatura médica toda nos mostra que essa criança percebe que ela não tem uma conexão biológica com os pais adotivos. Ela percebe que há alguma coisa errada, porque há algo obscuro. Isso ainda é um tabu. Né? Socialmente pensando, isso ainda é um tabu. E talvez no contexto da reprodução humana, especialmente quando eu recorro à gameta alheio, claro, a gente está falando aqui então da reprodução humana assistida heteróloga, não é? Seja via gestação por substituição, seja simplesmente via gametas alheios, doação, que nem sempre é, de fato, doação ou dação, como diz o professor Paulo Lobo, né? Porque há um custo econômico bastante forte. Aí, neste contexto, aliás, essa é uma outra discussão fascinante, como vamos lidar com esta aparente hipocrisia. Mas, de qualquer sorte, isso vem para o âmbito das informações na fase preliminar, na fase de contratação. Porque o médico precisa deixar isso claro. Olha, se você... Talvez a gente vai ter que fazer uma procura que vai dificultar ainda mais o êxito, que vingue o embrião. Vingar é uma palavra que me leva à minha infância. Vivida no campo. Vingou ou não vingou? Verdade. Então, esse é um ponto. Tá? A questão do gameta com fenótipo diferente me fez voltar à minha infância docente. Porque nas minhas primeiras aulas, se eu tenho aqui algum aluno de longa data, talvez vai se lembrar disso, eu criei a seguinte situação imaginária. Um casal, e aí eu tô brincando com os estereótipos, tá bom? Um casal de orientais que vivia na Liberdade, em São Paulo, no bairro da Liberdade, com problemas de fertilidade, recorre à reprodução humana assistida. Recorre a um banco de gametas. E a única coisa que eles pedem é: eu gostaria de que o nosso filho tivesse as nossas mesmas características fenotípicas. Né? E nasce uma criança aborígene. Né? Como lidar com isso diante do direito do consumidor? E se de um lado, obviamente, eu não posso devolver a criança, na medida em que ela não é o bem de consumo, eu acessei a um serviço, tendo em vista a realização do projeto parental. É a resposta padrão. Né? De outro lado, há uma inegável lesão ao direito de personalidade. Como eu quero ser percebido frente ao mundo? Eu não quero que o mundo saiba desse aspecto da minha intimidade, que sou estéril, que não sou fértil, ou que sou impotente, pouco importa. Isso tem a ver com o aspecto da intimidade que não poderia ser comunicado ao mundo senão voluntariamente e que o foi com um procedimento nesse contexto. A não ser que aqueles que têm o projeto parental busquem algo específico nesse sentido ou deixem expresso que não se importam a respeito dessa questão. Né? No mais, registrar. Gisele está aqui. Gisele tem tudo a ver com o nosso tema, porque eu acredito que ela deva ter um clone. A Gisele está em 5 atividades ao mesmo tempo. Um super beijo para você, querida. E também um abraço para o nosso presidente, que eu vi que havia passado por aqui. Não sei se ainda está. Não consigo consultá-lo nesse momento. Né? Nelson, parabéns por essa iniciativa, Nelson. Parabéns. Né? Que legal. Bom, então já vou... A próxima pergunta é exatamente da Gisele. Ela está em todos, está participando ativamente aqui, né? Enfim, ela consegue realmente, né, ter essa multiplicidade de tarefas. Ela pergunta o seguinte: no contexto do preconceito estrutural em que vivemos, será que os médicos poderiam se valer do argumento do consentimento hipotético do paciente?
Ou seja, mesmo informado, seguiria adiante? Eu não consigo trabalhar com consentimento hipotético. Isso é muito arrogante, isso é muita presunção. Aliás, reenvia à construção do nosso direito civil clássico, trabalhando a partir de uma série de presunções. Eu não consigo trabalhar a partir de presunções. Se eu tenho a possibilidade de dialogar, se eu tenho a possibilidade de consultar, de perguntar, eu não consigo raciocinar de forma diferente. Tá? Gisele sempre faz perguntas difíceis para a gente. Tá? Mas eu não consigo trabalhar nesse nível operativo abstrato, porque ele foge da concretude. E a hermenêutica nos mostra que o caso concreto é sempre o ponto de partida e o ponto de chegada. Vou fazer agora só algumas observações e vou para as perguntas, Catalão, porque eu realmente sempre gosto muito de contar com a participação, né, dos seguidores, senão a live não tem sentido, né? A live não é para ficar dialogando, mas sim para a gente conversar com eles. Luiz Pimentel fez uma ótima observação, disse que a psicologia, por causa disso, tem se tornado uma grande protagonista da reprodução humana assistida, isso é verdade. Deixa eu ver aqui, a Gisele fez mais um comentário, né, dizendo que isso é um mito, médicos nem sabem muito exatamente o que é isso, tratam como documento, mas, né, tá falando da termo de consentimento livre informado, materialmente falando, e não como condição da relação médico-paciente, né, um termo, portanto, sem nenhum valor, diz a Kátia. A Mariana Passos também diz que o processo de consentimento informado é essencial até para a prevenção de litígio entre os envolvidos no tratamento. Um beijo, Gisele mandou um beijo aqui pra gente, já tem algum tempo, mas a gente retoma sempre, tá, galera? E a gente tem até uma pergunta em espanhol aqui, na verdade, Catalão. Né? Ele tem uma pergunta, o Christian, acho que é Christian, pergunta qual o conteúdo mínimo deve ter o consentimento informado no campo da reprodução humana assistida. Eu vi que a Flaviana está aqui também. Um super beijo, querida. Essa menina talentosíssima. O Christian fala de Trujillo, em Peru. Consentimento mínimo, Christian. Obrigado por ter você aqui. Veja, tem a ver com a conversa que a gente está tendo com o professor Vitor. O médico precisa deixar bastante claro, entender que isso foi compreendido e não simplesmente se limitar a um procedimento formal, porque a nossa codificação civil no Brasil exige, e provavelmente a peruana também, na medida em que elas têm mais ou menos o mesmo momento de tempo. O Código Civil do Peru é da década de 80, do século passado, não do século XIX. Precisa ter como conteúdo mínimo elementos que permitam que a pessoa, o casal, perceba com bastante clareza qual é a via crucis que eles vão percorrer. Porque muitas vezes é uma via crucis. Em situações menos comuns, não me parece ser a maior parte das situações, na primeira tentativa, as mulheres ficarão grávidas. Mas a que custo? Quantas não ficarão? Há alguns sites, então, enquanto essa pesquisa estava sendo desenvolvida, e uma outra que não foi orientada por mim, mas de uma jovem igualmente talentosa, chamada Bruna Graziuso, e também se tornou um livro da editora, a editora é a Tiran Loblan, tá? A Bruna é muito talentosa, ela fez mestrado conosco. Há sites nas redes sociais, há espaços nas redes sociais das tentantes. Pessoas que se unem, isso é bastante comum em diversos contextos, para ali compartilharem as suas frustrações. A psicanálise acaba explicando isso bastante bem, né? Fale a respeito dos dramas que você tem vivido, porque isso vai te ajudar a lidar com ele, ou a lidar com essas questões. Então, Christian, quer me parecer que quando eu penso em consentimento informado, como eu tentei deixar claro, isso precisa ser um processo. Não pode se limitar a ser, olha, pode acontecer isso, assine aqui. Mesmo porque, e aí quando eu penso isso desde a perspectiva do consumo, a gente está tão obnubilado com aquela ideia que não enxerga os problemas. Vou comprar um carro novo. Quer dizer, imagina um professor. Vitor, é o nosso caso. Nós, professores, mal remunerados no Brasil, né, enquanto classe, conseguimos juntar um pouco de dinheiro para comprar um carro novo. Fetiche de brasileiro. Que coisa deliciosa. Você sente o cheiro do carro novo, né? É esse que eu quero.
a gente não olha os problemas que ele pode ter. Consumo que pode ser muito elevado e eu não sei se eu vou ter dinheiro para isso. O seguro pode ser muito caro, eu não sei se eu vou ter dinheiro para isso. Uma situação que para mim é bastante comum. Aqueles steps fininhos que parecem pneus de motocicleta, que servem, obviamente, para a Coreia, talvez para as estradas da Coreia do Sul, para as estradas da Espanha, eu vi há pouco a volta da Espanha, mas que não servem para as estradas brasileiras ou para cidades brasileiras. Se não para você rodar 150 ou 200 metros até o Borracheiro. Opa! Mas eu não enxergo nada disso. Eu só enxergo a dimensão positiva daquilo. Talvez no âmbito da reprodução humana assistida, desde essa perspectiva consumista comportamental, a questão seja a mesma. Né? E aí há elementos, eu tenho estudado muito no momento, para as pesquisas futuras isso vai começar a aparecer, a psicologia e a economia comportamentais. Porque a gente não pode seguir sendo pensado, e aí volto aqui à resposta anterior, a gente não pode seguir sendo pensado como abstração. A gente é humano. Não podemos seguir sendo pensados como seres absolutamente racionais, porque essa nossa racionalidade, ela é atravessada por esses aspectos cognitivo-comportamentais. Nem sempre fazemos o que é melhor para a gente. Isso com informação. Imagine na prática, sem a informação minimamente necessária para isso. É isso, Christian. Bom, a Riso, mais uma seguidora, fez uma observação aqui, dizendo que muitas clínicas, de fato, deixam de informar e até adotar questões essenciais, como, por exemplo, a requisição de exames, que pelo menos diminuiriam as chances de insucesso. E temos uma pergunta, mandar um abraço para o Nelson, né? No início dessa live a gente teve algumas questões técnicas, eu até fui pedir ajuda para ele. E um beijo para a Flaviana, liderando aí a revista do IBERC agora, e faz uma pergunta para você, Catalã. Você considera que seria útil a determinação da necessidade de que as clínicas devam exigir que os pacientes já estipulem o destino dos embriões em diferentes cenários? E ela dá como exemplo o caso Sofia Vergara. Me parece que sim. Me parece que sim. Vírgula. Como fica isso num contexto existencial em que eu poderia rever a minha manifestação, rever a minha posição a qualquer tempo? Então, me parece que isso é possível, mas não sei até que ponto eu não poderia manifestar-me posteriormente em outro sentido, mas uma questão não inviabiliza a outra. Me parece importante, no momento em que o processo de reprodução tem início, na fase pré-contratual, isso já seja dialogado e na fase contratual estabelecido, sem prejuízo de um resto substantibus aí. Quer dizer, mudei a minha opinião posteriormente. Né? Aí vem a questão. Mudei de comum acordo. Porque talvez unilateralmente eu não possa alterá-lo. Esse caso que a Flaviana nos traz é fantástico enquanto case para a gente pensar, né? Sem dúvida. Talan, tem mais uma pergunta aqui que eu vou tentar ler, que está bem pequenininho e a miopia já não deixa. Gostaria de saber do doutor sobre a responsabilidade civil das clínicas com grande quantidade de embriões e gametas congelados. A pergunta do Luiz Pimentel. Luiz, se eu entendi bem, você está trabalhando a questão do descarte não autorizado? Será que é isso? Ou troca? De qualquer sorte. Vamos jogar isso no âmbito dos pressupostos do dever de reparar. Está bem? Qual a conduta contrária ao direito? O descarte sem permissão ou sem, no mínimo, a consulta do titular desse material genético é prática contrária ao direito? A mim me parece que sim. Se eu troquei embriões, tem um caso fantástico na Itália, acontecido recentemente, ele se reproduziu também, coincidentemente, nos Estados Unidos. Na Itália ficou conhecido como Idu e Gemili. E ali a nota trágica é que uma das mulheres engravida usando embrião ou embriões alheios e a outra, nessa troca, os perde. Como eu resolvo isso no universo do dever de reparar? De qualquer sorte, também me parece aí ter havido um descumprimento do contrato. Eu criei uma expectativa legítima e ela não foi satisfeita por conta de um fato imputável à má manipulação, à manipulação inadequada. Existe um dano, me parece que sim, na esfera da existência, né? Um dano de ordem extrapatrimonial.
depois a gente pode tentar trabalhar, né, no universo dos danos extrapatrimoniais da pessoa, a melhor forma de enquadrar isso. Mas me parece que o dano está ali e existe um nexo de causalidade, mesmo porque, em termos de nexo de causalidade, eu estou com o professor Pablo Malheiros, né, que me traz aquela que parece ser a mais avançada matriz teórica para pensar esse tema. E enquanto fator de atribuição do dever de reparar, para mim a culpa está morta. Logo, o problema está resolvido. A responsabilidade é objetiva. Professor, mas é relação de consumo profissional liberal, artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Aí vocês vão precisar ler minha tese para entender o meu raciocínio. Eu levo tudo isso em consideração. E ainda assim sigo afirmando veementemente que no âmbito do direito dos contratos, de patologias no universo dos contratos, né, la culpa é morta. A culpa não faz sentido algum. Isso vai fazer parte da nossa live 2, da segunda temporada da live do Marcos Catalã. Catalã, vou até pegar aqui o gancho, na verdade, do querido Romualdo, que disse que não perderia por nada essa live. Mandar um abraço para ele. Gente, infelizmente, como vocês sabem, a live tem 1 hora, senão a gente cai. Então, daqui a pouco, eu queria muito me despedir e agradecer ao Catalã. Catalã, foi uma honra, né, ouvir você nessa manhã. Muito obrigado. Agradeço meu nome, em nome do IBERC, do presidente Nelson Rosenwald. Esse formato, né, de interação mais dialogada, mais informal, que começou no início da pandemia, mas a gente pretende continuar ao longo do próximo ano, tem sido muito interessante. E a gente não poderia terminar essa primeira temporada, como a gente está chamando aqui agora, sem a sua participação. Então, o seu livro, né, vamos divulgar o seu livro, comprem o livro do Catalã, ele é importantíssimo. E fica aqui meu agradecimento. Sou eu que agradeço e a todos que aqui estão, eu sigo super à disposição. Obrigado pela oportunidade e precisando de mim, achando que eu tenho algo, ainda que eu sempre acredite que não tenha nada de novo a trazer, nada de útil, eu sempre me sinto, como diz Angélica Carlini, a tartaruga em cima da árvore. Mas de qualquer sorte, achando que eu tenho algo a contribuir, eu sempre estarei aqui. O livro, A Reprodução Humana Assistida na Sociedade de Consumo, no site da editora Foco, de Indaiatuba. E me permita, Indaiatuba ficou famoso. Se você digitar IBERC 30, você consegue um desconto de 30%. Indaiatuba ficou famoso depois. Junte-se a nós. Indaiatuba ficou famoso depois da editora Foco. Agora todo mundo conhece Indaiatuba, é impressionante. Graças a Roberta Densa, todo mundo conhece. Bom, então daqui a 15 dias a gente se encontra novamente. Muito obrigado a todas as perguntas, aos comentários dos seguidores. Acompanhe as nossas redes do IBERC, acompanhe a revista do IBERC. Agradeço a presença de todo mundo. Catalã, você tem muito a dizer. A gente conta com você nas próximas temporadas, tá bom? Estou sempre à disposição. Um prazer estar aqui junto contigo e que a gente possa, em breve, poder se abraçar. Não é? Usar o 2D, sim, para poder alcançar aquelas pessoas que não podem estar fisicamente com a gente, mas que possamos, de fato, estarmos juntos. Presencialmente. Juntos e podermos nos abraçar. A última vez que estivemos juntos, se a memória não me trai, foi em Vitória, no Espírito Santo, na última edição do Agendas. Romualdo estava aqui, a última vez que eu estive com o Romualdo, Vitor, foi em Punta del Este. Imagine, né? Nós todos trancados em casa por conta desse vírus maldito. Que bom que pelo menos eu tenho a possibilidade de voltar a esses momentos. Gente, estou super à disposição. Aqui no Instagram, Facebook, usem meu e-mail, marcoscatalan@com.br, academia.edu, à disposição de vocês. Obrigado mesmo. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Obrigado, Catalã. Um abraço. Valeu. Bom dia a todos.